Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Deus te abençoe grandemente e todos os que estão aí na congregação e o reverendo Fernando Benjamin Vargas pastoreia, lá em Colorines, San Luis Potosí, México. E todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, e também os aqui presentes. Que Deus nos abençoe grandemente nesta ocasião, por meio da sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Ele usou a Escritura neste tema que estaremos vendo e escutando, do mistério das três Bíblias, que foi pregado 15 de novembro de 1997 em Belo Horizonte, Brasil. Ele usou ali a Escritura do Salmo 19, do 1 ao 6. Vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E aí ele escreve Apocalipse 10, do 8 ao 10, do 8 ao 11. Do 8 ao 11. E tendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo... Aí ele escreve Apocalipse 8, do 3 ao 5, e também Apocalipse 15, versículo 3. Dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. Apocalipse 12, 11, escreve: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O mistério das 3 Bíblias. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem a voz que abalará os céus e a terra, que foi pregado em 4 de maio de 2005 em Talcahuano, Chile. Talcahuano, Chile, diz ainda: Cristo está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou, porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Ele está como sumo sacerdote até que tenha entrado a sua igreja, até o último escolhido.
Depois é que ele se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. E lhe dará o título de propriedade a um homem, que será seu anjo, para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, pregue, profetize os juízos divinos que virão sobre a raça humana. Pregue as pragas. No livro das Eras, editado, nos diz na página 118, nos diz o reverendo William Branham, (118) 118 diz: quem tem ouvidos, no outro livro é a 115, mas neste é a 118. Diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico foi para essa primeira era não ter escutado o Espírito. Em seu lugar escutou o homem. Mas, graças a Deus, nessa última era haverá um grupo que se levantará. A verdadeira noiva do último dia. Ela escutará o Espírito. Naquele dia de densa escuridão, a luz voltará por meio da palavra pura e nós voltaremos ao poder de Pentecoste para dar as boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo. E coloque, ponha igual Moisés e Elias. E também na página 193 desta versão, que é o livro editado, e 193 e 194 diz: agora, se um homem é nascido da palavra, e ele escreve novo nascimento, Espírito Santo, teofania, sendo renascidos, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. 1 de Pedro 1:23. Ele produzirá a palavra. O fruto ou as obras da sua vida serão um produto do tipo de semente ou vida que está nele. Assim que suas obras estarão de acordo com as Escrituras. Oh, que acusação é essa verdade contra a era de Pérgamo! Ali está aquele ser incomparável e em sua mão a espada afiada de 2 fios, a palavra de Deus. E essa palavra nos julgará no último dia. Por certo, a palavra está julgando até agora, porque ela discerne os pensamentos e intenções do coração.
separa o carnal do espiritual, nos torna epístolas viventes, lidas e conhecidas de todos os homens para a glória de Deus. Eu sei tuas obras. Se um homem tem temor de não poder agradar a Deus, então deixe que cumpra a palavra. Se um homem duvida e ouvirá essas palavras, bem, bom servo e fiel, deixe que cumpra a palavra de Deus em sua vida, e seguramente ele ouvirá essas palavras de louvor. A palavra de verdade era a regra ontem e ainda é a regra hoje. Não há outra norma, não há outro prumo. Como o mundo será julgado por um, Cristo Jesus assim mesmo será julgado pela palavra. E ele escreve a palavra vinda em carne, julgará o mundo no último dia. Se um homem quer saber como está vivendo, deixe que faça como disse Santiago. Note-se no espelho da palavra de Deus. Eu sei tuas obras. Enquanto ele estava ali com a palavra, examinando suas vidas à luz do plano que ele tinha decretado para eles, ele deveria ter sido agradado em grande maneira, porque eles, assim como os que já tinham passado antes, estavam sofrendo a perseguição dos injustos e ainda se mantinham com regozijo assíduos do Senhor. Mesmo que lhes foi difícil às vezes servir ao Senhor, eles o serviram e o adoraram em espírito e em verdade, mas com a videira falsa não aconteceu assim. Eles tinham repudiado a vida que é edificada sobre a palavra e agora se estavam afastando mais e mais da verdade. Suas ações mostravam as profundezas onde tinham caído. Continua dizendo aqui nosso irmão William. É como Moisés. Deus ordenou a Moisés pregar as pragas. Dizia, diga que virá tal coisa. Se Moisés não dissesse, não viria. Mas Moisés ia e dizia, e ocorriam as coisas. Por quê? Porque é a palavra criadora de Deus nos lábios de um homem. E quando esse homem falava, essa palavra se materializava porque é a palavra criadora de Deus. Como quando Deus disse, haja luz. E foi a luz. Vem? É o mesmo. Agora, Deus falando através de homens, de profetas. Assim sempre foi. Na página 185 também deste livro das Eras, nos diz, 185 embaixo diz agora, esta palavra que ele deixou atrás na página impressa é uma parte dele quando você aceita por fé em uma vida cheia do Espírito. Ele disse que sua palavra era a vida, João 6, 63. Mas isso é exatamente o que ele é. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele. Romanos 8, 9. Ali está. Ele é Espírito e ele é vida. Isso é exatamente o que é a palavra. Isso é exatamente o que é Jesus. Ele é a palavra. Ele escreve a teofania. Assim que quando um homem que é nascido e cheio do Espírito recebe essa palavra em fé em seu coração e a coloca sobre seus lábios, pois isso é igual a que se falasse a divindade, igual como se a divindade falasse.
Toda montanha tem que se desvanecer. Satanás não pode se opor a esse homem. E escreve a divindade falando, e escreve também a palavra na boca de um profeta. Isso é divindade falada. Continua dizendo nosso irmão William. Vejam, as coisas que Jesus profetizou foram se cumprindo cada uma a seu devido tempo. Por quê? Porque isso era a palavra criadora de Deus. Assim também profetizará este que comerá o título de propriedade. Porque a ordem importa que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E depois em Apocalipse capítulo 11, as duas oliveiras estão profetizando. O que é? É o ministério das duas oliveiras em quem come o livro, o qual está representado em João, o apóstolo, comendo esse livro. Aí está representando o anjo do Senhor Jesus Cristo, que no último dia receberá o título de propriedade, o livro, e o comerá, e profetizará os juízos divinos que virão sobre a terra. Os profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. No livro de Citações, na página 82, nos diz o reverendo William Branham, no parágrafo 698, diz: este anjo traz o seguinte anúncio. E um anjo quer dizer mensageiro. E desce do céu vestido em um pilar de luz, nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. Era Cristo com um pé na terra e um no mar. E jurou que o tempo não seria mais. E desenha uma estrela de Davi. E escreve a próxima mensagem, Apocalipse 10, de 1 a 11. O anjo é igual Cristo, o pilar de fogo. Continua dizendo, portanto, estamos perto de que esse momento de profetizar sobre muitos povos e línguas ocorra. Mas ainda a misericórdia está estendida no céu. Ainda há misericórdia no céu. Ainda estamos na dispensação da graça. Ainda a porta da misericórdia está aberta. Isso está falando ali em 2005. E depois sabemos que em 2017 também nos dizia o mesmo. Que ainda se estava na dispensação da graça. Vejam, na página 51 do Livro das Eras, editado, nos diz: sim, ali ele está, em pé como juiz, com seus olhos flamejantes para dar juízo. O dia da misericórdia chegou ao seu fim. E escreve o tempo de redenção. Não seria mais. E escreve também, termina a dispensação da graça. E desenha uma estrela de Davi, onde diz dar juízo. Que os homens se arrependessem e buscassem seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo. E escreve de redenção. E desenha uma pirâmide às eras, e escreve o juiz. E ou seja, seu trono, que é na era da pedra angular. Que pudesse recostar em seu seio, enquanto o mundo se desfaz em fogo. Malaquias 4:1, Apocalipse 10, de 1 a 11, 11, do 1 ao 17,
14, de 1 a 9, 6, do 12 ao 16, e também escreve: os profetas são o juízo de Deus. Os pés de latão e seus pés semelhantes ao latão fino, refinados como numa fornalha. O latão é conhecido pela sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa se misturar com o latão para temperá-lo. Mas este latão que descreve seus pés é ainda mais importante, porque resistiu à prova do forno ardente, uma prova que nenhum outro resistiu. E isso é exatamente correto, porque latão significa juízo divino, um juízo que Deus determinou e trouxe ao seu cumprimento. E na página 57 deste mesmo livro de las edades, e na página 57 deste mesmo livro das eras diz: ali está, quando ele vier, aquela palavra virá contra toda nação e todo homem, e ninguém poderá se levantar contra ela. Revelará o que há no coração, como fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Revelará as obras secretas de cada homem e por que as fez. Separará. Por isso é que, diz em Romanos 8:2, e pensa certo, homem, que julgas aos que fazem tais coisas e fazem as mesmas, que tu escaparás do juízo de Deus? E escreve Apocalipse 17, do 11 ao 14, Apocalipse 19, 11 ao 21, 7, versículo 2, 14 do 17 ao 20, 11 do 3 ao 7 e 11 do 15 ao 19, 6 do 12 ao 17 e inúmeras escrituras mais que colocaremos aí. Continua dizendo, então, continua relatando como é que Deus vai julgar os homens. Aqui estão os versículos 5 ao 17. O coração duro e impenitente será julgado. As obras de cada um serão julgadas. Os motivos serão julgados. Não haverá a acepção de pessoas com Deus, mas tudo será julgado por essa palavra, e nada escapará. Aqueles que ouviram e não atenderam serão julgados pelo que ouviram, porque aqueles que confiaram neles mesmos dizendo que criam, mas não viram, não viveram, mas não viveram, serão julgados. Todo segredo sairá à luz e será publicado desde os errados. Então sim, entenderemos a história. Não ficará nenhum só mistério dentre todas as eras sem revelar. E escreve trono de juízo, todos julgados pela palavra. Continua dizendo aqui o nosso irmão William nessa mensagem que estamos lendo, mas em São Lucas capítulo 13, versículo 25 ao 27, diz que a porta vai ser fechada. Quando for fechada, já não entrará nenhuma outra pessoa na casa de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo já terá se completado. A igreja do Senhor Jesus Cristo, e já estaremos prontos para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso é o que estamos esperando, porque essa porta da dispensação da graça foi fechada e já estamos sendo preparados para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Na página 15 do livro das 70 semanas de Daniel, nos diz como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem a era em que estamos vivendo,
do Espírito da Era, a Igreja da Era. Revelação, Apocalipse 10, ou seja, Apocalipse 10, no final, encontramos, quando o último selo foi rompido, encontramos o anjo em pé, com o pé sobre a terra e outro sobre o mar, com suas mãos levantadas ao céu e um arco-íris sobre sua cabeça, jurando pela aquele que vive para sempre, jamais, que o tempo se acabou no último selo. E ele escreve a redenção na segunda vinda. E escreve também: o tempo de redenção terminou. Diz o anjo forte de Apocalipse 10, de 1 ao 10. E você espere até que entremos a estes selos e ver onde esses selos estão. Depois você encontrará 70 semanas e então ver onde estão os selos. O tempo terminou. A redenção se acabou. Agora é o leão e o juiz. Ele é seu salvador essa manhã, mas um dia ele será seu juiz. O oitavo, através do primeiro versículo 14 do capítulo 5, nos revela o tempo para o Cordeiro ser adorado no céu e na terra, o livro selado com 7 selos, o digno Cordeiro, o parente redentor. E desde o versículo 8 até o 14, anjos o adoram, os anciãos o adoram, criaturas viventes o adoram, e João o adorou tanto até que disse: toda criatura no céu e na terra, debaixo da terra, me ouviram dizendo: bênção, poder, sabedoria sejam ao Cordeiro, o tempo de adoração para o Rei Cordeiro. Continua dizendo, também na mensagem, as 2 oliveiras do Templo de Salomão, pregado 23 de agosto de 2003, diz: agora, por causa do nosso corpo físico, estamos limitados, mas todas essas limitações vão desaparecer. Portanto, estamos em um tempo muito grande, muito glorioso, no templo espiritual de Jesus Cristo. Nos encontramos no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, nosso Salvador. É aí onde Cristo, anjo forte que desce do céu, traz o título de propriedade, o coloca aí em sua igreja, no lugar santíssimo, o dá a comer a uma pessoa, para que se encarne na pessoa. E então, aí terá todo o poder que está estabelecido para Cristo fazer certas coisas que correspondem a este tempo final. E se diz que vai se encarnar esse título de propriedade, pois tem que ser em um véu de carne. O título de propriedade que perdeu Adão no Jardim do Éden, agora Cristo tomou no céu, o abre, e depois o trará e o entregará à raça humana, entregando ao homem. E isso o fará em sua igreja. Agora, algo bem importante que não devemos passar despercebido, que ele, quando dizia, tem o título, ele o dizia, que o tinha em sua mão. Ele não dizia, tem o título. Ou seja, que a esse que entregou o título foi quem comeu. E aí, diz, e o entregará à raça humana, entregando a um homem. E isso o fará em sua igreja. E aí estará
e ficará o título de propriedade. Assim como Moisés colocou as tábuas da lei e colocou a arca do pacto no lugar santíssimo. E Moisés, quando se foi, ele não recolheu as tábuas e levou de volta. Ele as deixou. Assim ocorreu também com o título de propriedade. É para trazer a igreja e deixá-lo na igreja. Porque sem o título de propriedade, não há obra de reclamação. Cristo é a arca do pacto. Cristo é a palavra. E esse título de propriedade é a palavra. E não pode vir a não ser que seja no coração de um homem, de um profeta. Na mensagem, tratando de fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, nos diz o reverendo William Branham na página 83, diz: queria vir à cidade de Davi em lugar de Jerusalém. Não havia lugar preparado para ela naquele tempo, ou seja, a arca. E o mesmo ocorre hoje. Estes grandes mistérios que foram revelados pelos 7 selos, não há lugar em nenhuma denominação. Teria que deixar de ser uma denominação para aceitá-lo. Desde Lutero até a unidade pentecostal, não há lugar que a possa receber. Também o homem não pode recebê-lo e permanecer em sua denominação. Uma pessoa não pode recebê-lo se está dentro de uma denominação, de uma organização. Ele teria que seguir o trigo ou ir com a palha. Ele terá que seguir o trigo ou ir com a palha, onde quer que ele desejar ir. Ele desenha uma pirâmide e dentro da pirâmide escreve trigo e a parte de baixo, na 7ª era, escreve palha. Cristo é nossa arca, a palavra. E escreve a arca é igual Cristo. Eles querem sua denominação. Ele não pode, notem, não pode ser levado em carros novos denominacionais. Sua mensagem não pode ir no carro de uma nova denominação. Quando ele está suposto, ele deve estar contido e vir no coração de um profeta. E escreve a arca, Cristo, deve vir no coração de um profeta. E na página 85, embaixo diz, notem, Deus disse ao profeta, come o rolo. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, ao profeta do Novo Testamento ele disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Essa é a arca, a palavra de Deus. E na mensagem, a trombeta final soando no Ocidente, pregado em 7 de outubro de 2004, em Cali, Colômbia, diz, e quando Cristo completar sua igreja, assim ele vai fazer e vai trazer o título de propriedade à terra, à sua igreja, e o vai entregar ao mensageiro da igreja do último dia, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E acontecerá o que nunca na história da criação aconteceu. Sabe o que acontecerá? O qual não aconteceu nunca. Que o título de propriedade, o qual Adão teve e não comeu, e regressou à destra de Deus, e depois esteve na destra de Deus por estes 6.000 anos, e transcorreu. Depois, quando Cristo completar a sua igreja, é anunciado que se apresente alguém que tome esse título de propriedade da destra de Deus e o abra. E não se encontrou nenhum digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E onde estava Cristo? Ainda como intercessor. E João começou a chorar muito.
Depois que terminam as 7 eras da igreja, daí em diante está o chamado no céu, para que alguém se apresente e tome o título de propriedade. Mas João estava chorando muito. Agora vejam que esse chamado já foi depois das 7 eras da igreja, ou seja, depois do nosso irmão Branham, e há um lugar onde ele diz que o chamado é feito pelo 7º anjo, o mensageiro da 7ª era da igreja gentia. E ele escreve. E também há um extrato por aí, eu vi que me passaram. Depois conseguimos o escrito, onde ele diz que esse chamado foi feito desde esse tempo, mas, vejam, daí em diante está o chamado no céu para que alguém se apresente e tome o título de propriedade. Mas João estava chorando muito, porque não tinha se encontrado nenhum digno de tomar o livro e abrir os selos. Mas e o que Cristo fazia ainda que não tinha saído para tomar o livro? Estava fazendo intercessão pelos últimos escolhidos que não pertencem às 7 eras, mas que pertencem à era da pedra angular. E isso foi o que o tinha detido no lugar santíssimo. Por causa de quem? Ou de quais? Cristo teve que se deter? Por nossa causa. Depois das 7 eras, parecia que não havia nada mais. É como ele dizia ali, que ele estava falando, por exemplo, nessa década, e dava a entender que estava o título. Mas tudo isso estava sendo falado do que ia ocorrer no futuro. Como diz no livro dos selos, na página 71 por aí em diante, que ele fala quando esse livro for tomado por Cristo. E em muitas ocasiões depois dizia, isso está no futuro. Não podia estar o título de propriedade antes, porque então, o que seria de nós? Tinha que ficar ali. Diz, por causa de quem? Ou de quais Cristo teve que se deter? Por nossa causa. Depois das 7 eras, parecia que não havia mais nada, nada mais. Mas vejam, nos dias do irmão Branham, o irmão Branham cria que nesses dias ia se cumprir a promessa da segunda vinda de Cristo, que Cristo ia tomar o título de propriedade e o iria abrir no céu e ia trazer à terra. Bem, até o irmão Branham pensava nisso. Pensava isso, mas vejam, transcorreu do tempo da pregação dos 7 selos até este tempo, ou seja, de 63 até este tempo, quanto? 41 anos. 41 anos. E isso ninguém tinha tido, como diríamos. Ninguém o previu. Que transcorreria um período de tempo de uns quantos anos, desde a aparição dos 7 anjos no céu. Portanto, este período de tempo que esteve transcorrendo é um período de tempo onde a igreja esteve clamando e chorando pela vinda do Senhor e pela tomada do título de propriedade para que traga a terra e esteja em sua igreja, no mensageiro do último dia, ao qual será entregue em sua segunda vinda, na segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier com seu corpo físico glorificado, e entregará um homem, e será a primeira ocasião em que isto acontecerá. Porque Cristo o tomou e não comeu. Ou seja, que o tomou e o reclamou e reclama para quem? Não para ele, mas para nós. No livro de citações, nos diz, na página 165, no parágrafo 1470, diz:
Um profeta deve ser a boca de Deus falando, não seu próprio pensamento. Vem vocês? Ele está completamente entregue a Deus. Ele não quer danificar nada, mas ele tem que dizer o que Deus diz, porque ele mesmo não tem domínio dele. E escreve um profeta é igual à boca de Deus. E desenha a pedra angular e as eras. Diz, continua dizendo o nosso irmão William, porque com esse título de propriedade, sendo colocado na igreja, ao recebê-lo, o mensageiro do último dia, e comê-lo, seremos transformados os que vivemos. Agora vejam a bênção tão grande que há, depois que isso ocorrer. Agora sabemos que há um período de tempo. Assim como o irmão Branham pensou que depois da sétima era, ele já iria tomar o livro, o título, e iria se cumprir a segunda vinda do Senhor. E ninguém tinha previsto que todo este tempo que passou iria passar, iria acontecer. Mas agora, ninguém também previu que depois da partida do nosso irmão William, ninguém tinha previsto este tempo. Todos pensavam que ali mesmo ia se cumprir tudo, mas há um período de tempo que Deus já tem predestinado desde antes da fundação do mundo para se cumprir aí esse tempo de preparação. Ao recebê-lo, o mensageiro do último dia, e comê-lo, seremos transformados os que vivemos, e os que partiram serão ressuscitados em corpos glorificados. Porque o livro dos 7 selos é o título de propriedade de toda a criação. Consequentemente, com a vinda do título de propriedade, seremos restaurados à vida eterna física. E será a primeira ocasião em que esse título de propriedade uma pessoa comerá. Agora veja nessa mesma página, 165, do livro de Citações, parágrafo 1473 diz, mas agora é a noiva chamando. Agora é quando os 7 selos se abriram, agora quando as coisas completas que os reformadores deixaram têm que ser abertas. E somente Malaquias 4 pode fazer isso. Por quê? Porque toma a revelação diretamente de Deus a um indivíduo para fazer assim. Isso é correto. Não pode vir a um grupo. Nunca o fez. Um homem. Isso é o que Deus prometeu nas sombras da vinda para sua noiva, Eliezer. E escreve as sombras, tipos e figuras. E escreve a peruca branca, o anjo forte. O livro dos selos entregue a um profeta. Continua dizendo o nosso irmão William. E depois, diz Apocalipse 10, importa que profetize outra vez. Se diz que profetize outra vez, é porque já tinha profetizado primeiro. E quem é que profetizará sobre muitos povos, nações e línguas? Depois, em Apocalipse capítulo 11, aparece que são as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Ou seja, que o ministério das 2 oliveiras é um ministério o qual chegará à adoção e o qual trará a bênção para a igreja e para o povo hebreu. Na mensagem sobre as asas de uma pomba branca, na página 5, nos diz
Davi, um um amante do deserto, quando se sentia oprimido, e as pessoas não criam nele, e seus inimigos se lançavam sobre ele, disse: se tiver as asas de uma pomba, voaria ao deserto e ali permaneceria. Quantas vezes eu pensei a mesma coisa? Se pudesse tomar o rifle da parede, sair ao deserto e nunca mais regressar. Pedi ao Senhor se vivesse para ver o dia. Eu não quero nenhum serviço funerário. E disse: se pudesse sair ao bosque e recostar meu rifle numa árvore e que José pudesse encontrá-lo algum dia, gostaria de tomar as asas de uma pomba e voar longe. Mas da mesma forma, quando eu estava na montanha e desci uma pedra angular, observando uma águia, vocês conhecem a história. Eu disse: é bom estar aqui, Senhor. Como Pedro disse, podemos edificar 3 tabernáculos, mas na beira da montanha, na parte de baixo da montanha, as eras passadas, escreve, os doentes e os aflitos estão esperando, os perdidos e moribundos estão esperando. E escreve o Monte da Transfiguração. Assim que atuemos enquanto é de dia, e algum dia as asas de uma águia branca, e escreve Moisés e Elias, descerão, e ele nos levará longe. E escreve as asas de uma águia, Moisés e Elias, de uma águia branca, nos raptará. É igual o anjo forte. Malaquias 4, de 1 a 2, Apocalipse 10, de 1 a 11, e 19, de 11 ao 21. E na página 83, do livro de citações, no parágrafo 702, diz: eu rogo por este pequeno rebanho, do qual o Espírito Santo me tornou cuidador para alimentá-los. Fiz tudo o que sei fazer, Senhor, para alimentá-los no pão de vida, como nessa visão, muitos anos atrás, onde a grande cortina estava no oeste, e uma montanha de pão de vida, e o livro pequenininho. Eu não fui desobediente à visão celestial. E aqui vem tudo a acontecer revelado em nossa própria cara. Vejam, essa visão foi, a encontram aí, na citação número 1, onde ele viu essa grande carpa, o auditório, essa grande tenda, o auditório e uma montanha de pão. E ele escreve ali. Agora, vejam como ele se refere ali a esse pão de vida, o livrinho. E isso é o título de propriedade. E ele escreve: a cortina é igual o véu. Para receber o pão de vida, tem que ser através desse véu. E escreve montanha, o pão e o livrinho pequeno. Veja onde encontramos o título de propriedade, o livrinho, esse pão de vida, atrás do véu. Aí é que está. Por isso, quem conseguir ver atrás do véu, e o véu é
o instrumento. Quem conseguir ver atrás do instrumento neste último dia estará comendo do livrinho, do título de propriedade. E isso é o que ele prometeu à sua igreja, dar o título. E tem que estar o título em sua igreja, para que venha essa restauração, para que venha esse corpo eterno e glorificado. Sem o título de propriedade, você e eu não poderemos ser transformados. E por isso, Deus está nos transformando dia a dia, como o fez com Abraão e Sara. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William. E em quem estarão os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias? Comerá esse título de propriedade e será adotado. Potencialmente, todos fomos adotados, fisicamente, potencialmente, mas literalmente, ou seja, realmente, fomos adotados espiritualmente quando cremos em Cristo. Quando recebemos como nosso Salvador, fomos batizados em água em seu nome, arrependidos dos nossos pecados, e Ele nos batizou com o Espírito Santo e fogo, e produziu em nós o novo nascimento. E nascemos no reino de Cristo e recebemos o corpo angelical. Isso é a adoção espiritual. No livro de Eras, das Eras, veja o que nos diz ali, na página 38 dessa mensagem, diz, dessa versão, página 38 deve ser a mesma de vocês. Eu fui em espírito e ele escreve teofania. Não é, na verdade, formoso? Ah, como eu amo isso. Você poderia chamar isso o tudo da vida cristã. Se nós vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. João não estava dizendo que estava em seu próprio espírito. Isso não teria produzido essas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus, ou seja, por meio do novo nascimento. Tem que ser o Espírito de Deus em nós também. Ou todos nossos esforços são em vão. E ele escreve resultados. Paulo disse, eu orarei no Espírito, em Espírito. Eu cantarei no Espírito. Eu viverei no Espírito. Se há algo bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e tornado manifesto por meio dos resultados que produz. E escreve, revelado pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra. Resultados. E desenha uma estrela de Davi. Tão seguro como João teve que estar em espírito para receber diretamente de Jesus essas revelações tão tremendas, assim também nós necessitamos estar no espírito, e escreve teofania, para entender as revelações de que Deus nos deu em sua palavra, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. E também nos diz, na mensagem, a estatura de um varão perfeito. Ele está relatando, nosso irmão Branham aqui, em uma ocasião que estava batizando, e diz, então, essa tarde, quando fomos ao rio para batizar, ali estava a congregação do irmão Smith, rindo de nós. Estavam zombando, porque batizávamos no nome do Senhor Jesus Cristo.
Entrei nas águas barrentas de Totensford, onde a água estava rugindo. 2 diáconos entraram comigo e disse: estou aqui nessa tarde em representação das Sagradas Escrituras de Deus. Eu leio a Bíblia e Pedro disse: arrependei-vos e batizem-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Leu essa escritura, entreguei a Bíblia a um dos diáconos e avancei mais para a água. E disse: qualquer que se arrepender dos seus pecados é candidato para ser batizado. E parecia que havia um anjo em cada rama das árvores, nos olhando. Quando tinha batizado 1, 2 ou 3, a congregação inteira do irmão Smith entrou na água gritando. Esses que estavam zombando entraram também quando viram tudo isso. As mulheres entraram com seus vestidos finos, etc. Eu batizei sua congregação inteira no nome do Senhor Jesus Cristo. E o que significava isto? Acrescentando a sua virtude. Vê você? Deixe as coisas em paz. Deus saberá como fazer as coisas e como trazer ao cumprimento. Deixe e diga o que quiser. Não importe nada, siga em frente. Aí estava Buster Rogers, um homem grande, robusto, um veterano. E quando viu isso, disse: eu creio nisto, com todo o meu coração. E entrou na água com sua roupa fina e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora já faz como uns 3 ou 4 anos, me chamaram ao hospital de New Albany, onde Buster Rogers estava morrendo de câncer. Os doutores lhe prognosticaram que viveria talvez até amanhã do dia seguinte. Me disseram: está morrendo. Venha rapidamente. Quando eu cheguei, oramos, e ele me disse: irmão Branham, naquele canto do quarto há um arco-íris. Virei para ver. E disse: Busti, isso é um pacto. Você não vai morrer. O pacto do sangue te salvou. E ele escreve a arca, ele escreve o arco-íris, sinal do pacto de vida. E escreve: e o que da era que vira o arco-íris do pacto? Onde é que está isso? O arco-íris sobre sua cabeça. Que era? E o que da era que vir o arco-íris do pacto, que traz o anjo forte, e coloca em sinal de pergunta nosso irmão William. Não morrerá. Como as outras, ou seja, as outras eras que denominacionalizaram e morreram. Ou seja, a era da pedra angular não morrerá. Os pertencentes à era da pedra angular não morrerão. Não morreremos, mas que seremos transformados. E o que da era que vir? O arco-íris do pacto que o anjo forte traz, não morrerá como as outras que se denominacionalizaram e morreram. E no livro de citações, vamos nos deter ali um momento no livro de citações, na página
138. 138. A citação que mencionamos há alguns minutos. Parágrafo 1235. O arrebatamento da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em vocês, o corpo, se materializará ao redor dessa palavra. E essa mesma coisa fez por Sara. E escreve na palavra, o corpo materializará. Transformação e rapto. Abraão e Sara, escreve aí. E escreve também a promessa do filho prometido, transformou Sara e Abraão. E veio o filho. Continua dizendo aqui nessa mensagem, da estatura de um varão perfeito, depois que viu o arco-íris, e ele disse, Busti, isso é um pacto, você não vai morrer. O pacto do sangue te salvou. Pôs minhas mãos sobre ele e disse, Senhor e Deus, esta visão prova que você está aqui conosco. Teu pacto é, pelas suas chagas fomos curados. Ele foi curado e o despediram do hospital. Passou como 4 anos pescando aqui no rio Ohio. Veja, depois disso, uns 4 anos pescando aqui no rio Ohio. E onde o câncer esteve ao redor da entrada do esôfago ao estômago, tinha se formado um calo e estava duro. Os doutores no hospital disseram que tinha um tratamento de cobalto que servia para estirar essa entrada do estômago e assim deixar passar maior quantidade de alimento. Ele tinha que comer muito devagar. Foi para obter esse tratamento. Eu nem sabia que estava no hospital. Quando o operaram, entrou numa convulsão e teve um ataque, um derrame. Foi paralisado por um lado e o único que podia fazer era gemer. A única coisa que podia fazer era emitir um gemido muito fraco. Com um lápis, tentava escrever com a mão direita. O lado esquerdo estava paralisado. Apenas pôde escrever. Jesus salvou. 1900. Ou seja, no ano 1900. Não pôde completar o pensamento. Então a esposa me disse, irmão Branham, eu não sei o que quer dizer. Eu disse, Senhora Rogers, o que ele quer dizer é que foi em 1900 e algo, quando foi salvo e batizado no nome de Jesus Cristo. E nisso está repousando agora. Ele não teme a morte. Disse, Senhor e Deus, permita-o a vida. Rogo no nome de Jesus que permitas viver. Impus minhas mãos sobre ele. Agora recordem, a palavra de Deus na boca do profeta. A paralisia, o derrame o deixou. A convulsão parou. Ele se levantou da cama. Agora, anda testificando. Acrescente a sua fé, virtude. Acrescente a sua virtude, ciência. Conhecimento. A sua ciência, temperança, domínio próprio. Ao seu domínio próprio, paciência. A sua paciência, temor de Deus. Ao seu temor de Deus, amor fraternal. E ao amor fraternal, o Espírito Santo.
E ele desenha uma pedra angular. E as eras, e no meio, aí coloca o Espírito Santo. Ou seja, o coloca no meio, onde nosso irmão Branham tinha colocado aí no centro. Espírito Santo. Ou seja, que ao amor fraternal ou afeto fraternal, que seja acrescentado o Espírito Santo para quê? Vejam. E ao amor fraternal, o Espírito Santo. Então virá Cristo. E desenha uma pedra angular e escreve Cristo. Ou seja, Cristo, recordem que é o ungido e as eras. Porque sob ele, sob o Espírito Santo, o que está é o Espírito de Jesus Cristo na igreja, para manifestar essas virtudes. E escreve a vinda de Cristo. Agora vejam também na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 84, diz: Oitenta e 85, Hebreus capítulo 11 nos diz: não fossem aperfeiçoados sem nós. Os pés e as mãos não formam o corpo perfeito sem o cérebro e o conhecimento da cabeça. E agora, todos somos aperfeiçoados nele. Então, por um Espírito, somos todos batizados em um só corpo. E escreve a cabeça e desenha a pedra angular e as eras, livres do juízo. E passamos de morte à vida. Amém. E o unigênito de Deus será o guia supremo naquela reunião celestial. E a página 85 nos diz: aquele grande anjo do pacto, aquele que esteve com Moisés no deserto. E escreve o pilar de fogo, aquele que visitou Paulo no caminho a Damasco, o mesmo que permitiu que sua fotografia fosse tirada juntamente conosco. É o mesmo cuja fotografia apareceu na revista Life em inglês há alguns dias. Agora, a mesma palavra pelo mesmo Deus e pelos mesmos canais e pela mesma via e pela mesma promessa. E escreve o anjo do pacto. É igual a Apocalipse 10, de 1 a 11. Onde 2 ou 3 se congreguem em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então ele está aqui. Os anjos de Deus estão ao redor dos que o temem. Isso é ao redor daqueles que confiam completamente em sua palavra. Nenhum homem pode ter respeito à palavra sem ter temor de Deus. Ou seja, não pode ter a pessoa respeito à palavra se não tem temor de Deus. Ou seja, que se não tem respeito à palavra, é que nem chegou a ter temor de Deus. E escreve: os anjos de Deus estão ao redor e reticências, os que confiam completamente em sua palavra. Também escreve aí. E na mensagem, parado na brecha, nos diz, na página 37, diz: mas você vê, mas vê você. Até o grande São Paulo esteve entre tempos difíceis.
E muitas vezes que Deus fez coisas ou deixou seus servos fazerem que estavam errados, em ordem de provar essas coisas. Agora, sabemos que os seres humanos podem cometer erros, mas Deus não comete erros. Mas agora, se entro no campo da pregação e continuo no caminho que estou, e então tenho que corrigir as reuniões em diante e ter as coisas em linha. E desenha uma estrela de Davi e escreve as coisas em linha. E talvez este seja o grande tempo que se aproxima, é o que estivemos esperando. E seguramente que isso em si mesmo será uma tremenda coisa que trará cumprimento e pode fazer acontecer a tremenda vitória no amor divino. E escreve amor divino. E esse é o verbo antes do advérbio. Então, é divino amor, o qual é Deus. Vem. E é necessário o amor de Deus para avançar diretamente na linha de frente e parar na brecha a favor do povo. E ele escreve Lutero, traço, Sardis, paciência, traço, paciência. Wesley, Filadélfia, temor de Deus. William Marion Branham, Laodiceia, afeto fraternal, amor fraternal. Moisés e Elias, escreve com M e E, ou seja, com Moisés e Elias, Jesus, pedra angular, amor divino. Continua dizendo aí mesmo na página 38. Na metade. Mas o chamado de Deus tem que vir. Quem quiser marchar para a terra prometida, que marche. E escreve a era da pedra angular em cima da terra prometida. E ele escreve do lado: quem quiser marchar para a terra prometida, que marche. E desenha uma pedra angular e as eras. Quantos estão marchando para a terra prometida? Todos nós. Estamos marchando para a terra prometida, do novo corpo. Estamos no caminho. Estamos a caminho da terra prometida. Amém. Deixai os que venham a marchar. Estamos em nosso caminho para encontrar Cristo no tempo do fim. E escreve, na segunda vinda, sétimo milênio. E eu quis trazer isso a vocês para que pudessem ver e mostrar a vocês o erro que o homem pode fazer ainda quando é sincero. Mesmo quando é sincero, Moisés perdeu o sentimento pelo seu povo, porque eles não o escutavam. E irmão Roy, vê você seu sonho? E escreve, Moisés perdeu o sentimento pelo povo e também o irmão Branham. E agora, eu não posso sair com um ministério como esse até que eu não sinta diferente em meu coração sobre isso. Ou seja, com esse sentimento, não pode continuar. Não pode estar sem esse sentimento para com o povo. Não importa se Deus mesmo que Deus me dissesse, mas é essa mudança que o irmão Roy, reticências, ele chegou a mim. Alguma coisa tem que mudar, me mudar, porque eu, em meu coração, se eu saio lá fora sentindo da maneira que eu me sinto agora, reticências, e ainda sinto que eles deveriam ter ouvido essa mensagem, eles deveriam fazê-lo. E eu não sinto o sentimento que deveria sentir pelo povo.
Até que eu tenha esse sentimento, não há necessidade de eu ir, porque eu seria um hipócrita. E todos estes anos eu tentei servi-lo com um coração sincero. Eu não irei lá como um hipócrita. Eu tenho que sentir isso. Não são estes Rick e Riquetas, e não é este grupo, um montão. São os filhos de Deus em escravidão. E eu tenho que ir para eles. E até que eu me sinta dessa forma, somente terei que descansar, pregar em algumas convenções e coisas, mas tenho que esperar. E escreve: quinto Elias o fará e o segundo Moisés. Eles sim têm esse sentimento pelo povo. Por isso é que Deus o envia. Agora vejam, mais adiante, nessa mesma mensagem, página 40, diz: eu vou aprender isso. Eu, essa manhã, quando eu estava escrevendo, me detive, coloquei minha mão sobre o velho rifle que está pendurado na parede. Eu pensei, eu sei que não está longe. Rifle velho e oxidado está pendurado sobre a parede. Isso é correto. E sua Bíblia é usada e cheia de pó, muito poucas vezes é tocada, mas sua mensagem desta Bíblia trará o juízo um dia. E sua verdade continua caminhando, marchando. A verdade de Deus é esta Bíblia. Sobre Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E escreve: Jesus, Elias, Moisés. E o pregador do velho circuito, com o rifle sobre suas costas e sua Bíblia em sua mão, cavalgou pelo prado e sobre a montanha, para cima da montanha, embaixo nos vales, onde quer que for, pregando do milênio que vem, da vinda do velho juízo para o injusto. O juízo que vem para os ímpios e pregando o reino de Deus para os justos. Escreve: o anjo forte pregando o evangelho do reino e o milênio. Agora vamos terminar ali, onde paramos, na página 62 da mensagem, a estatura de um varão perfeito. Para terminar aqui essa partezinha, diz: eu me comprometo a Ele, nessa manhã, com todo o meu coração, que com sua ajuda e pela sua graça, eu desejarei diariamente sem cessar, até que sinta que todos estes requisitos estejam fluindo neste corpo, ou seja, todas essas virtudes que ele leu ali antes, as que lemos: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, afeto fraternal, amor fraternal e o amor divino. Eu desejarei diariamente sem cessar, até que sinta que todos estes requisitos estejam fluindo neste corpo, até que eu possa ser uma manifestação do Cristo vivente. Isso é adoção. Porque Ele se fez pecado como eu sou, para que eu pudesse ser feito justiça de Deus como Ele. Ele tomou meu lugar. Agora, Senhor, permita-me tomar seu lugar, porque por isso morreu. E ele diz: quantos de vocês se comprometem à mesma coisa? Todos nós nos comprometemos, como diz aí, a que estes requisitos estejam fluindo todos em nosso corpo, e assim continuar rumo para essa cidade, cujo construtor e feitor é Deus. A cidade que Abraão buscava.
Em Hebreus, onde nos diz, Hebreus 11, vamos ver ali. Porque disso nos fala também essa mensagem que estaremos escutando. Vejam, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E o nosso irmão William nos diz, na mensagem de Deus, refletida em Abraão, nos diz, pregado em 22 de abril de 2001, diz os cientistas, buscando o centro do universo, não perceberam que estão em pé no centro do universo para a eternidade. O planeta Terra é a capital do universo completo, para o reino eterno de Deus. Por isso, é que no capítulo 21 e 22 de Apocalipse diz, vejam vocês, já estamos entrando a outro tema. Capítulo 21, versículo 22 em diante diz, eu não vi nela, ou seja, na Nova Jerusalém, reticências, a Nova Jerusalém será a cidade que estará na eternidade, aqui na terra, na forma de uma pirâmide, e estará no território, que atualmente é a terra de Israel, e abrangerá mais terreno do que atualmente o povo hebreu tem. Ele faz uma referência no livro de citações, se conseguirem estar no livro de citações, faz uma referência e diz, podem buscar como 1.500 milhas, e aí encontram, rápido, e fala de Tucson, ou de toda essa área aí, ele explicando mais ou menos de como seria de grande, e abrangerá mais terreno do que atualmente o povo hebreu tem. Será na forma de um monte alto em forma de pirâmide. Portanto, a terra, para a eternidade, terá uma forma de peão, por causa dessa cidade. Vejam aí na página 165, nos diz no parágrafo 1474. Diz, vocês sabem, ele estava buscando, porque ele ia viver ali algum dia. Está falando de Abraão. Abraão está naquela cidade, e ele foi ao redor buscando, e justo no mesmo lugar onde ele buscou, estava sobre ele, e regressará no milênio, e ele viverá naquela cidade. E escreveu, Abraão está naquela cidade que buscava, o qual estava sobre a terra ou sobre ela. Citações, página 133, vamos ver. Parágrafo 1182. Olhei no livro de Apocalipse, vocês podem ver como ele mediu por côvados e por estádios, 2.300. Assim que agora nos inteiramos que a cidade media 1.500 milhas quadradas. Vocês sabem quão longe isso se estenderá? Eu medi essa semana. Se estenderia desde o Maine até a Flórida, e desde as costas orientais a 600 milhas mais além, ao oeste do Mississippi.
Em outras palavras, a metade dos Estados Unidos somente para a cidade. Vejam, para que tenham uma ideia de como será essa cidade. E ali nos falou o irmão William nessa mensagem que estaremos vendo do mistério das 3 Bíblias. Aí nos falará mais sobre essa cidade. E em um papelzinho ele escreveu, aqui nos fala das 3 Bíblias, e neste escrito, ele escreve ali as 8 Bíblias. E vejam, escreve a primeira Bíblia, o zodíaco, no céu, entre as estrelas. E aí, escreve várias escrituras. 2, a segunda Bíblia é igual à pirâmide de Enoque no Egito. 3, a terceira Bíblia é igual à Bíblia escrita. E coloca a escritura. 4, a natureza. A quarta Bíblia é igual à natureza. 5. A quinta Bíblia é igual ao tabernáculo. E escreve em cima templo, ou seja, tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. A quinta Bíblia. 6. A sexta Bíblia é igual o Senhor Jesus Cristo, o Verbo, Deus se fez carne. E escreve as citações. 7. A sétima Bíblia é igual à Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Nova Jerusalém são a palavra, cartas lidas. E a oitava Bíblia, 8, é igual à criação original. E aí nos enumerou as 8 Bíblias. Vamos nos colocar em pé e vamos assim estar preparados para receber esta mensagem que temos para hoje do mistério das 3 Bíblias. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.